Então, então, glórias a Deus, porque nós estamos cumprindo com os tempos e estamos aí, então, em Chesvan. Vocês vão ver, eu estava falando hoje com a Thaís. Segunda-feira eu fui para. Segunda-feira que começou, né? Então, iniciou o mês novo. Segunda-feira eu fui para São Paulo com o João. Ele precisou fazer umas coisas lá. Foi muito doido, assim, porque eu tinha várias coisas na minha agenda à tarde, marcado. E aí, sabe quando meio que desmarcou tudo? Desmarcou tudo. E aí o João falou assim: vamos comigo para São Paulo? E eu não tava querendo ir, porque, gente, para São Paulo, vocês sabem como é que é para São Paulo, né? E ainda fazer um bate-volta ainda em São Paulo, sabe? Eu falei, ai, amor, você tem certeza, né? Ele falou, não, eu queria muito que você fosse. E aí eu fui com ele, né? Ele estava com algumas questões, com alguns desafios, né? A gente segue vivendo alguns desafios aqui, alguns desafios desafiadores. Eu não sei se vocês têm isso, desafio desafiador. A gente segue aqui, gente, com desafios desafiadores. E aí eu entendi que ele queria uma companhia, né? Ele não queria ficar sozinho. Homem também tem isso, gente. Homem também tem isso. O João é muito assim. Ele vai no banheiro, ele quer que eu fico, vai tomar banho, ele quer que eu fique com a porta ali do box meio que aberta para eu ficar conversando. Aí vai fazer tal coisa, quer que esteja junto. E eu amo isso, né? Porque eu acho que isso só fortalece a nossa conexão como marido e mulher, né? E aí eu acabei indo com ele e eu estava justamente com o livro na mão dos meses judaicos, né? E aí eu falei, ah, deixa eu aproveitar, deixa eu ler aqui para você então, porque hoje está começando um mês novo. E a hora que eu comecei a ler, gente, eu falei, ai, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos prepara. É isso que você precisa entender. A importância dos meses judaicos é o Senhor nos preparar para aquilo que vai acontecer. E uma vez que a gente se antecipa, queridos, a gente sabe como lidar com as adversidades, como a gente tratar as bênçãos, porque até as bênçãos a gente tem que saber como receber, porque senão aquilo pode nos comprometer. Amém? Então, aí a hora que eu terminei de ler ele, nossa, agora entendi por que que eu queria tanto que você viesse, né? Quer dizer, só pelo que você compartilhou aqui desse mês, eu já entendi. E aí acabou que Deus me deu algumas estratégias também, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom? Então, deixa eu já pôr aqui. Abriu aí para vocês? Não sei se assim fica melhor, se assim fica melhor. Aqui vocês estão vendo uma página, né? Por cada vez, né? Ok. Então, gente, Shesvan, ele está conectado, vocês sabem disso, vocês lembram disso, né? Que todo mês judaico, ele está conectado com uma tribo, certo? Com uma tribo de Israel. E eu não sei se todos vocês sabem, se todos vocês vão lembrar disso, mas José não tem tribo, ok? No entanto, por quê? Porque Jacó, ele requereu lá de José, né, os filhos. Ele pediu, né, deixa que eu cuide dos seus filhos, quando foi para ele dar a bênção das tribos. E então, não existe a tribo de José. E aí acabou que tem-se a tribo dos dois filhos de José, que é Manassés e Efraim. E Manassés, gente, ele foi o primeiro filho de José no Egito. E quando Manassés nasceu, o significado do nome da Manassés, né? De uma forma transliterada, é tipo assim, eu esqueço do meu passado. É como se ele quisesse, José ali, quando o filho nasceu, é como se ele quisesse esquecer de tudo que havia acontecido no passado dele. Então, Manassés, ele tem esse significado de é como se apagasse o passado, ok? Eu quero só ler, eu quero fazer uma parte aqui para eu ler isso que eu estou explicando para vocês, que é quando Jacó, ele pede, né, para José os filhos,
E aí ele libera a bênção sobre Manassés e Efraim. Então tá lá em Gênesis 48 que diz assim, ó: certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei os seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos os seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão os meus filhos, como Ruben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata. Com grande tristeza, sepultei ali mesmo, junto ao caminho de Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? E José respondeu: esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. E Jacó disse: traga-os para mais perto, para que eu os abençoe. E os olhos do Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, ele quase não conseguia enxergar. José, porém, José levou os rapazes para perto dele, Jacó os beijou e abraçou, e enquanto Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também o dos seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda, colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-los sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços e pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho, e em seguida os abençoou, dizendo: que o Deus diante do qual andaram, o meu avô, Abraão, o meu pai Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou do mal, abençoe vocês dois. Que vocês perseverem em meu nome e o anjo de Abraão e Isaque e seus descendentes se multiplique grandemente sobre a terra. Aí ele vai falar aqui que José, né, não gostou muito, né, da forma como o Jacó estava dando a bênção, mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas o seu irmão mais novo será ainda maior e os seus descendentes se tornarão muito maiores. Aí ele abençoa, né, o restante. Deixa eu só ver aqui. E aí depois, aí é quando ele vai dar a bênção para os outros filhos, né? E depois disso ele acaba morrendo. Então, queridos, a gente precisa compreender que dentro desse processo, Manassés, ele tinha um nome profético, né? E o nome profético de Manassés estava muito conectado com as dores que José havia vivido no Egito, e que quando ele teve o filho, ele proclamou que ele se esqueceria daquelas dores. E a tribo de Manassés, ela está conectada com uma letra em hebraico, que é a letra que representa Num. Vocês vão entender qual é o significado disso para esse mês que a gente está passando. E as 2 palavras, os 2 direcionamentos que Deus nos dá para esse mês é o esquecer e o saltar para cima. Então, a gente vai entender um pouquinho como que a gente vai acessar esse Kairós de Deus nesse tempo agora de Shesvan. Então, uma coisa importante, a revelação eterna e os novos começos. Esse é um mês, gente, nós estamos no 8º mês do calendário judaico, ok?
Então, Shesvan, ele é o 8º mês do calendário judaico. E dentro desse mês, ele é considerado como o mês do Messias. Ele é considerado como o mês, para nós, o mês do Cristo, ok? Dentro da cultura judaica, da cultura ortodoxa, eles acreditam que o Messias vai retornar no mês de Shesvan. Né? Dentro da maneira como os judeus eles acreditam, o terceiro templo ele vai ser reconstruído, ele termina de ser reconstruído no mês de Shesvan. E esse é um mês que está conectado com a fragrância da mirra. Então, vocês vão perceber que a gente precisa deixar o nosso olfato ser reavivado. Olha que interessante. Quem é profeta sabe disso, né? O profeta, ele é ativado muito fortemente nos 5 sentidos. Então, na visão, na audição, no olfato, no paladar e no tato. E dependendo do profeta, ele tem um ou outro sentido mais desenvolvido, né? Eu não sou profeta, mas, né, o meu chamado não é o profético, é o apostólico, mas eu fluo muito no profético, e Deus tem trazido isso cada vez mais forte. Só que eu fluo o quê? Através da visão. Então, normalmente, Deus começa a falar comigo, por exemplo, quando eu vou entregar uma palavra profética, Deus começa a falar comigo me mostrando alguma coisa. Então, eu olho a flor atrás da rose, e a partir daquela flor que está atrás da rose, Deus começa a me revelar algumas coisas. Só que algo que Deus tem desenvolvido muito em mim é o olfato. Muito. Eu já contei para vocês uma experiência, né, de uma laranja podre que estava bem longe de onde eu estava sentada, e Deus falou para mim que da mesma maneira como eu senti o cheiro daquela laranja, que era dessa forma que ele estava fazendo comigo com o pecado. Então, às vezes eu chego perto de alguém e eu sinto um odor, e ali eu sei que Deus vai falar comigo a respeito daquela pessoa. Então, esse é um mês onde o nosso olfato também vai ser muito reavivado. Então, prestem atenção nos cheiros, porque Deus vai revelar coisas para você através de cheiros, tá? Hoje à tarde eu fiz uma faxina em alguns lugares aqui do meu quarto, e uma das coisas que eu observei, né? Tinha algumas coisas que eu não queria, eu tirei, eu limpei, e eu sou muito do cheiro. E aí tinha algumas coisas fechadas aqui que eu, né, tava tipo meio que guardando. Aí eu falei, não, mas peraí, deixa eu tirar. Daí eu pus uma vela, a Bia tinha trazido uns negócios de lavanda, daí eu já tirei, já coloquei, aí já ficou aquele cheiro gostoso no quarto. Por quê? Porque Deus ele vai falar conosco nesses detalhes. E esse é um mês também, queridos, para nós digerirmos tudo aquilo que nós ouvimos. E quando eu falo em digerir, você precisa prestar atenção no seguinte: muitas vezes nós ouvimos palavras proféticas de direcionamento, promessas, mas a gente não entende o tempo daquelas palavras. E aquilo fica meio que entalado. E é onde a gente começa a entrar num processo de cobrança com Deus. Senhor, mas o Senhor prometeu. Senhor, mas o Senhor falou. Senhor, mas a tua palavra disse. E às vezes você vai precisar digerir isso. Só que ao mesmo tempo também tem as palavras que às vezes a gente recebe, a ofensa, a mágoa que a gente precisa digerir, porque senão isso vai nos causar dano, isso vai nos causar mal. Esse mês de Shesvan é muito interessante, está muito conectado com a nossa parte digestiva. Então, problemas de estômago, gastrite, úlcera, má digestão, azia. Por quê? Porque aquilo é como se você, espiritualmente, você não conseguisse absorver aquilo. Você não consegue absorver o que é bom, mas você também não consegue liberar, deixar ir embora aquilo que não, aquilo que é ruim. Então, esse é um mês que a gente vai precisar tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se não digerirmos, isso vai nos causar dano. Uma pessoa que tem problema de digestão, ela tem problema na absorção das coisas boas e na eliminação das coisas ruins. E é isso que você precisa compreender para esse mês.
Como eu comentei, é o 8º mês no calendário judaico. E o número 8, gente, o significado do número 8, além dele significar a eternidade, né, aliança sem fim, ele também significa a revelação eterna e um novo começo. Nossa, eu agradeci tanto a Deus, né? Porque eu estou com um projeto novo que eu não tinha nem ideia. E eu decidi começar exatamente dentro desse mês. Então, ele me guiou. Por quê? Esse é um mês de novos começos. Eu havia comentado com a Thaís. Thaís, até eu ir para o México, eu não vou me mover em algumas coisas, porque só depois do México é que eu vou me mover. E eu entendi que não era o México em si, mas estava muito conectado a essa questão do mês judaico. Então, esse é um mês, queridos, para que o nosso pensamento seja renovado. E como cristãos, a gente precisa entender que o fato de nós sermos cristãos, isso não nos exime de passarmos por maus momentos. Muito pelo contrário. A gente tem percebido, e eu quero dizer para vocês que, dentro de toda a estrutura, o que está acontecendo com Israel impacta diretamente as nossas vidas, amados. Não sejam negligentes, não sejam imaturos de achar que a guerra só acontece no território de Israel. A guerra ela está acontecendo espiritualmente, existe uma guerra no mundo espiritual. Porque quando a gente entende o significado de Israel para o mundo, a gente vai entender esse espírito do anticristo na tentativa de destruir, de aniquilar os judeus e o território israelense. Então, esse é um mês, o que Deus trouxe muito claro para mim é que esse é um mês que vai ser um mês desafiador, no sentido da gente ter que lutar muito com a nossa mente, com os nossos questionamentos, com os nossos medos. Só que se nós compreendermos que tudo aquilo que acontece conosco existe um propósito e que Deus ele continua no controle, ele vai transformar a nossa mente. Ele vai renovar as nossas forças. Ele vai nos dar o direcionamento para que a gente possa seguir. E o mais importante, sabedoria, para que a gente possa tomar decisões que são fundamentais. Esse é um mês, queridos, que nós vamos ter que guerrear com palavras. Guerrear com palavras. Palavras que não são faladas corretamente, elas penetram no fundo do nosso ser. Então, cuide ao proferir e ao receber palavras. Aquilo que sai da sua boca, conforme Provérbios diz, né? Na língua está o poder da vida e da morte. A maneira como você vai utilizar é que vai determinar a vida ou morte na tua vida. E dentro desse processo, esse é um mês que você deve gritar de dentro para fora. Gritar o quê, Flávia? Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. E esse é um mês que você vai ter que arrancar de dentro de você qualquer tipo de insatisfação. Então é muito sério. Por quê? Porque as palavras, elas são sementes. E aquilo que você tem proferido, ai meu Deus, mas tá muito difícil. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu tô cansado. Ai, isso aqui não vai ter jeito. Ai, eu não vou dar conta. Ai, eu não consigo. Tudo isso penetra profundamente no nosso coração. Então, esse é um mês de nós trabalharmos a nossa satisfação, como Paulo, lá em Filipenses 4, nos diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Essa semana, e aí na segunda-feira também, é louco o que eu vou falar, né? Porque pode ser muito forte, mas, por favor, não confundam as coisas, mas acaba acontecendo algumas situações e Deus me lembrou que por 3 vezes seguidas isso acabou acontecendo, né? Como eu falei, a gente está vivendo os nossos desafios. E isso aqui foi muito forte, tanto para mim quanto para o João, que a gente precisa gritar: eu estou satisfeito, eu estou satisfeito, eu estou satisfeito.
E dentro desse processo, a gente orando a Deus para que Deus nos dê estratégias daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa mover. E aí, quando a gente estava voltando de São Paulo, a gente já estava praticamente chegando aqui em Campinas. Eu abri o Facebook e eu vi uma postagem de um amigo do João, da época que ele trabalhava na BASF, um rapaz incrível, 42 anos, que teve um AVC e foi fulminante. E aí eu falei pro João, falei, João, você não vai acreditar quem morreu. Ele falou, quem? E aí eu mostrei a foto. Eu não vou falar o nome, porque como tá gravando aqui, só para não... Mas aquilo mexeu muito com a gente, porque eu falei, João, qual que é o nosso problema? Porque ele morreu, deixou a esposa dele super jovem, a esposa dele é mais nova do que eu. A esposa dele tem 38 anos. Deixou uma filha de 14 e uma outra de 9. Uma família linda, 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 linda. Um cara do bem, querido. Sabe aquele tipo de pessoa que você tem prazer de conviver? E eu falei pro João, João, qual é o nosso problema? Diante da morte, queridos, diante da morte, qual é o nosso problema? Então, aquilo me trouxe uma reflexão muito profunda do quanto a gente precisa se conectar e compreender que em Chesvan nós vamos gerar satisfação à medida que nós gritarmos: Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito, Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, o Senhor não perdeu o controle. Senhor, essa luta, a luta que cada uma aqui está passando de maneira individual, ela não se compara à morte. Porque eu me pus no lugar daquela moça. Eu me pus no lugar dela. Eu falei, João, imagina, meu Deus, eu me pus no lugar dela com filhas, né, que ainda e uma fase tão importante, a presença do pai tão importante na fase que elas estão, 14, 10 anos, meu Deus. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, queridos, porque Chesvan vocês vão ter que guerrear com as palavras. E uma coisa que Deus falou muito comigo, né, é sobre nós abrirmos a nossa boca para nós profetizarmos sobre o nosso futuro, né? O que que você está profetizando? Que você não vai conseguir, que não vai dar? Ou você está profetizando que você confia, que você entrega, que você sabe que Deus vai te dar todos os instrumentos e estratégias necessárias para passar por aquilo? Outra coisa importante, gente, foi em Chesvan que o dilúvio teve início. Então, olha só, a hora que eu falei, caraca, segunda-feira, Juliano Panza, você lembra o que que você mandou lá no grupo? A chuva. A chuva forte que vem pós-tabernáculos, queridos. E é a chuva que a gente precisa, porque nós colhemos só os primeiros frutos. Então, nós ainda precisamos dessa chuva temporã para que a colheita seja ainda mais abundante. Só que dentro desse processo, a gente também precisa lembrar de uma coisa: qual foi o princípio do dilúvio? Purificação. Esse era o propósito. A terra ser limpa. Então, também é um mês que nós precisamos cuidar e entender que Deus vai nos mostrar coisas que nós precisamos nos libertar. Comportamentos, pensamentos, estilo de vida, palavra, costumes, maus hábitos. Porque sabe qual que é o problema? À medida que a gente começa a caminhar com Deus, e a gente faz uma libertação aqui, outra libertação acolá, e a gente passa por isso, passa por aquilo, a gente acha que tá tudo bem. E amados, não é isso. Existem coisas que às vezes fica escondidinha lá, ó, e que vai tempo. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos o seminário com o apóstolo Márcio, ok? Vocês participaram do seminário, tá? Depois ele ligou, ele mandou mensagem pro João, o João conversou com ele e ele falou pro João, ele falou, não, João, eu quero ministrar você e a Flávia, né? Só vocês dois. Porque a gente sabe que como líderes, a gente também precisa, gente. E foi tremendo, porque Deus mostrou coisas que estavam lá, ó, não era nem no vô, era no bisavô. E que a gente sabe que isso, de alguma forma, pelo que a gente está vendo dos desdobramentos agora, isso estava o quê?
impedindo muitos moveres de Deus sobre a nossa vida. Então, Shesvan também é um mês que nos conecta à libertação, à purificação. Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que, no final do ano seguinte, quando a terra seca, Deus estabelece uma aliança com Noé. E quando que ele estabelece aliança com Noé? No ano seguinte, em Shesvan. Então, o arco-íris foi posto sobre a terra em Shesvan. Ele promete para Noé que nunca mais a terra seria consumida daquela forma. E a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca, sacrifica a Deus. Então, é um mês de nós nos sacrificarmos. E é interessante porque, assim, tem outros meses que ele fala claramente da oferta financeira. E nesse mês específico, ele fala de nós nos tornarmos sacrifícios. Então, nós abrirmos mão, talvez, de coisas que para nós são importantes, de coisas que a gente gostaria, de coisas que nós gostaríamos, que a gente quer, para entregar isso no altar do Senhor. Para nós colocarmos isso no altar de Deus. Amém? Por quê, gente? Olha que lindo como as coisas vão se amarrando. Porque esse é um mês reservado para a unção. E esse é um mês que Deus ele quer trazer para fora uma nova unção. Só que o que que acontece, gente? A unção ela é gerada pela pressão. Ah, não tem jeito. 7 vezes espreme lá a oliveira para poder liberar o azeite. Então, esse mês, isso que eu achei mais interessante. Esse mês ele pode ser fácil ou pode ser difícil. Por que que pode ser fácil ou pode ser difícil? Porque vai depender de você, do teu nível de resistência. Se você resistir à pressão de Deus, vai ser um mês difícil. Porque você vai lutar contra Deus. Você não vai lutar contra o diabo. Você não está lutando contra Satanás. Você está lutando contra o Senhor. O Senhor tem um propósito para esse mês. Qual que é o propósito desse mês? Pressionar a unção que está em você para fora. Então, se você resistir à pressão, vai ser mais difícil. Se você entender que, através da pressão, uma nova unção se manifesta, aceita que dói menos. Sabe? Aceita que dói menos. Queridos, não tem. A gente precisa sair. Isso tem me preocupado muito, tá? Tenho conversado com muitas pessoas, gente, com muitas pessoas. E eu falo que uma das coisas que mais adoeceu as pessoas nos últimos anos é as chamadas redes sociais. Que a gente olha para algo na rede social que não é verdade. Antigamente, a gente ficava aprisionado nas novelas, lembra das novelas? Que a gente olhava, né? Eu lembro que eu amava assistir aquelas novelas que se passavam no Rio de Janeiro, aquelas novelas do Manuel Rosa, acho que é? Que tinha as Helenas, lembra das Helenas? Laços de Família, né? Benedito Rui Barbosa. Mas não é o Benedito Rui Barbosa. O Benedito Rui Barbosa ele fazia as antigas, tipo o Rei do Gado, essas coisas. Mas acho que é Manuel alguma coisa. Que é a novela das Helenas, que era aquela novela Água com Açúcar. Eu amava aquelas novelas, entendeu? Nossa, eu via aquelas casas, aquelas cenas, eu ficava me imaginando, sonhando com aquilo. Só que qual que era a vantagem da novela? A novela tinha horário para começar e para acabar. Acabava era só no dia seguinte. A rede social, se você deixar, você tá ali 24 horas por dia. E as redes sociais, queridos, têm aprisionado as pessoas, porque as pessoas olham para as redes sociais e imaginam uma vida que não é verdadeira. Que o bastidor e o preço que cada pessoa paga para estar ali, a gente não faz ideia. Então, você precisa voltar para a vida real
E dentro da vida real, você entender que a vida é feita de pressão, gente, porque é a pressão que nos leva ao próximo nível. Então, esse é um mês para você clamar para que essa unção seja pressionada para o lado de fora, porque quando você expressa essa unção, você precisa entender que é o reino de Deus que está sendo exaltado. Não é a tua vida, mas é o reino de Deus que está sendo exaltado. Amém? Seguindo mais um pouquinho, esse também, gente, Manuel Carlos, obrigada, Laís. Esse também é o mês, gente, onde Deus colocou a inimizade entre a serpente e a mulher. Então, esse é um mês que nós somos chamados a pisar serpentes e escorpiões. E nós precisamos estar prontos para pisar nas serpentes e nos escorpiões que se colocarem diante de nós. Ou seja, vai ter prova? Vai. Só que Deus está dando a estratégia. Como que eu trabalho, como que eu trato a minha prova? Através da unção. Então, esse é um mês que vai depender muito do teu altar secreto, do tempo de oração, do tempo de adoração, do tempo de jejum. Esse é um mês que vai requerer muito. E se eu fosse você, eu já me prepararia para jejuar muito esse mês. Porque esse mês vai requerer isso de nós. E através do jejum é aonde a gente faz o quê? A gente aprimora, desenvolve o nosso espírito e cala a nossa alma. Porque se você não calar a sua alma vai gritar esse mês. Vai gritar. Então, olha que incrível, gente. Deus está nos dando a estratégia. Como que eu venço esse mês? Jejum, oração, declarando a satisfação, não me importando com a pressão, porque vai ter pressão. E esse é um mês, queridos, que nós teremos um nível de revelação muito grande. Então, a revelação ela vai ser abundante nesse mês. E ela vai fluir através de cada um de nós de uma forma sobrenatural. Ah, Flávia, mas eu não sou profeta. Mas você não precisa ser profeta para você ter revelação. A palavra de Deus, ela se revela para nós a cada dia. Ela se renova a nós a cada dia. Em nome de Jesus, depois eu vou convocar os profetas aqui para a gente fazer uma nova vigília esse mês, porque esse mês vai ser importante. Esse mês é um mês importante para nós fazermos uma vigília. Por quê? Porque se você se mover na revelação e na unção, você vai ganhar de Satanás. Então tem a estratégia, gente. Tem a estratégia pronta. Por isso, coloque o seu calcanhar sobre o pescoço do inimigo, olhe para o seu pé e diga: eu estou preparando o meu calcanhar para pisar meu inimigo. É isso que nós deveremos fazer. É tempo de pisar sobre o inimigo e não permitir mais que ele pise sobre você. Então, esse é um tempo, queridos, de nós caminharmos no sobrenatural, debaixo de uma unção de novos começos. Então, esse é um mês que Deus vai revelar para você novos projetos, Deus vai trazer novas estratégias. Aquilo que estava engavetado, esse é o mês de sair da gaveta. Esse é o mês de você ousar e buscar realmente por coisas novas na sua vida. Esse é o mês de você deixar o velho para trás. Lembra o que José disse quando Manassés nasceu? Porque eu me esquecerei. Então é tempo de você esquecer as coisas ruins, as dores, os problemas que você passou, que você possa olhar adiante e saber que através da satisfação daquilo que você proclama e da unção, você vai vencer cada um dos desafios.
A maneira como você suportar as provações desse mês vai determinar as tuas vitórias. Por isso que é fundamental você intensificar o seu tempo de altar secreto e o seu tempo de jejum. Amém? Deixa eu só achar aqui. Estava querendo achar aqui bem certinho a passagem do que José fala sobre Manassés, mas depois eu acho e mando para vocês. Para vocês entenderem a importância. Esse mês é um mês de nós deixarmos para trás aquilo que a gente vem carregando e que muitas vezes vem aprisionando, né? Nos aprisionando ao passado, que tem impedido vocês de avançarem naquilo que Deus realmente tem para cada um de vocês. Amém? Deixa eu ver aqui, glórias a Deus, algo que Deus já testificou no meu espírito, jejum e oração, eu tive muitas revelações nos últimos 3 dias. Amém, queridos, é isso. Vai ser um mês de muitas revelações, um mês de intensificarmos jejum e oração, um mês de estarmos na presença de Deus, de cuidarmos com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, né? Porque às vezes também a gente acaba dando ouvidos para conversa, né? E isso vai nos contaminar dentro daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma percepção? Não? Então eu quero orar com vocês, tá bom? Para que realmente a gente possa. Flavinha, Oi. você falou de percepção, eu estou aqui falando com a Mariana, né, que a gente está com alguns projetos, né? E aí eu estava aqui falando, por isso que a gente não conseguia fazer algumas coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus, mesmo a gente não sabendo, mas Deus ele nos move para que a gente se mova no tempo certo, né? Então isso é muito interessante. Foi muito bom a gente saber e é muito bom a gente saber mesmo dessas coisas, né? Porque Amém. justamente a gente tá, eu estou começando alguns projetos aí também, e junto com a Mari e o Cauê também. E nossa, foi muito bom, foi muito bom. E é isso que eu falo, né? A gente não sabe, mas se a gente deixa Deus nos mover, Deus nos move no tempo certo e na hora certa. É impressionante isso. Amém. Gente, nós temos que aprender a não nos anteciparmos. Eu falei isso lá na festa dos tabernáculos, né? Quando eu fiz lá o ato profético do relógio, né? E eu falei isso. Às vezes, que uma das coisas que mais mexeu comigo foi quando o apóstolo falou para mim que eu estava adiantada. E às vezes a gente tem essa sensação que a gente está sempre atrasado, mas às vezes nós estamos adiantados. Ou seja, nós estamos antecipando coisas fora do tempo de Deus. Só que quando a gente decide caminhar segundo a vontade do Senhor, a gente precisa entender que às vezes algumas coisas estão meio que bloqueadas, mas não é que está bloqueado porque é o diabo que está ali segurando. Não, é Deus que está segurando porque existe o tempo certo para aquilo ser liberado na tua vida. E se é liberado de forma antecipada, é igual um filho, gente. Um filho que nasce antes do tempo tem as suas dificuldades. Quem aí teve filho prematuro sabe a luta que foi, sabe o risco que correu. E é dentro desse propósito que a gente precisa caminhar. Né? Então, Chesvan, ele traz esse alinhamento também do tempo para nós. Eu consegui aqui o texto, ó, tá lá em
Gênesis 41, 51. Ó, na ocasião do nascimento de Manassés, José declarou: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. Então, é por isso que esse é um mês que a gente vai ter que trabalhar muito o quê? Essa nossa questão de deixa o passado para trás, né? Deixa as coisas do passado para trás. Não se apegue nisso, porque Deus ele tem algo novo para as nossas vidas. Ele tem um mover novo para as nossas vidas. Pode falar, Ana. Você tá falando aí, né? Eu ia ficar quietinha aqui, mas sem querer dar spoiler do capítulo 5 do livro, ele fala muito sobre isso, né? Sobre se desapegar, não só do passado, mas às vezes de pessoas, de lugares, de situações, para poder fazer esse movimento de sair da nossa casa, do nosso conforto e buscar um novo desafio, uma nova casa no Senhor, né? É isso que ele fala. E aí você está falando e eu estou aqui relembrando, é isso, né? O capítulo do livro também veio bem de acordo com a mensagem de hoje, assim. Exatamente, exatamente. Então é isso que a gente precisa. Tudo vai gerando uma congruência, gente. A Adri tem isso ainda, né? Teremos mais uma discípula aqui em Campinas. Quando que você vem, Dri? Semana que vem? Você fechou aquele lá mesmo? Sim, fechei aqui. Não, gente, vocês vão ver que apartamento mais top da face da Terra. Como é que fala? Novinho, Ah, acabou não, de mas não ficar é pronto. isso. De boneca, sabe? Todo mobiliadinho, todo bonitinho. E ela assim, ai, será que é esse? Será que não é? Eu falei, Dri, por favor, você merece. Às vezes a falta de merecimento também nos impede, né, de avançar. Então, que belo mês para você fazer essa mudança, né, Dri? Mês Pois é, de. na hora que você começou a falar, eu fiquei aqui pensando, eu falei assim, não, e ainda eu vou mudar mesmo de cidade, de estado, e eu vejo isso como um novo começo mesmo para minha vida. Amém, amém. Uma mineirinha entre nós, gente, entre nós. Trador de leite É, e queijinho. e queijinho. Ai, que delícia. Então, é esse mover, queridos, é esse mover. Deus, ele vai concatenando tudo. Se a gente permite o Senhor fazer, ele vai concatenando tudo, né? Para que Flávia, realmente. Oi, pode falar. e Deus está me dando a oportunidade de morar num apartamento novo pela primeira vez. Quando eu estava construindo essa casa, foi quando eu fiquei viúva. Então, eu terminei a casa e não vim morar aqui. Depois, eu renovei, reformei essa casa e também não vim morar nela. Então, assim, Deus está me dando um apartamento novinho. Amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Aí, pastor, ô Rose, avisa o pastor Marcelo aí, ó, que vai ter que vir mais para Campinas fazer visita. Que Viu, pastor? Vai ter que vir aqui para orar com a ovelha. E estaremos sim, com prazer, tá? Agora motorizado ainda mais, tá? Mais fácil. Só amo, só amo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mais alguém, gente? Então, eu quero orar com vocês para realmente consagrarmos esse tempo, queridos. Que o nosso coração, ele não se perca. Porque quando a gente recebe uma mensagem como essa, a gente fica assim, ai, agora entendi, não sei o quê. Mas lembra que amanhã, se você tropeçar no pé da cama, lembra, ai, eu estou satisfeito. Né? Se às vezes, de repente, você tiver uma resposta contrária àquilo que você estava querendo, àquilo que você estava buscando, ai, eu estou satisfeito. Ellen, estão também, ó, tão que estão. Ellen, você e o Edu estão muito alongados, entendeu? Vocês não estão sabendo metade das bênçãos aqui do povo, Ah, entendeu? eu tô aqui com o Edu só ouvindo e ele tá só falando, esse pedaço da Flávia aí é para você. Esse pedaço aí é para você.
É chicotinho de todo lado, viu? Não é fácil não, viu, mentora? Não Não é é fácil. chicotinho, não, é amor. É amor. Concordo, porque a gente só Chama como atenção, se diz? né? Chama a atenção de quem a gente ama, né? É, A gente só entre aspas, educa, né? Não é isso a palavra correta, mas a gente só disciplina a quem ama, como a própria palavra de Deus diz, né? Que Deus disciplina a quem ele ama. Então, é dentro desse propósito que a gente precisa caminhar. Amém? amém. Vamos orar então, queridos, para que realmente esse seja um mês que nós possamos ser aprovados. Lembra disso na tua vida. A única coisa que você não pode é ser reprovado. É a única coisa que não pode acontecer. Porque se você for reprovado, você vai ter que passar na prova de novo. Misericórdia. Chega de ficar repetindo prova. Bora para novas provas. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite. Eu quero te agradecer, ó Deus querido, por cada um que está aqui, recebendo do alto, Pai, recebendo do céu esse direcionamento. Senhor, como nós somos abençoados. É um privilégio, Pai, poder caminhar com clareza sobre um tempo que o Senhor tem nas nossas vidas. E Chesvan, Pai, representa esse tempo do recomeço, esse tempo, Pai, de sermos humildes, esse tempo de caminharmos sobre a terra de forma satisfeitos, um tempo, Pai querido, de aguentarmos e suportarmos a pressão, porque o propósito da pressão é que uma nova unção seja gerada e seja liberada das nossas vidas para alcançar outras pessoas. O propósito, Senhor, é que o teu nome seja engrandecido. E por isso eu quero te pedir, ó Deus querido, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos dê, Pai, as estratégias de jejum, de oração, de vigília, que possamos estar atentos à tua voz, que possamos estar com os nossos sentidos aguçados, em especial o nosso olfato, porque eu sei que o Senhor falará conosco através dos detalhes. E eu te louvo por isso, Pai, porque cada um aqui que comentou, que compartilhou, está observando que o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes, e eu te louvo por isso, Pai. Que o Senhor segure firmemente nas nossas mãos, não permita que os nossos pés tropecem, mas que pelo contrário, Senhor, que diante dos desafios nós possamos aprender a voar, Pai, caminhar sobre as águas como Cristo fez, porque nós sabemos que o propósito maior dentro desse tempo, dentro dessa estação, é que sejamos aprovados para um próximo nível. E eu abençoo cada um aqui nessa noite, para que receba uma porção a mais de sabedoria e discernimento, para estarmos atentos e vigilantes sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, no nome santo do teu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Então, ó, hoje foi mais rapidinho, mais objetivo. Dá tempo, quem não jantou aí, dá tempo de jantar, quem não descansou, dá tempo de descansar. Amém? Ó, domingo eu vou fazer o convite, mas eu já quero deixar aqui para que vocês possam convidar outras pessoas. Domingo, Deus vem ministrando muito comigo sobre algumas mulheres especiais da palavra. Ontem ele me deu uma revelação, a hora que eu estava lendo minha Bíblia aqui, à noite ele me deu uma revelação que eu falei, uau, que incrível. Então eu quero convidar vocês, não, essa palavra não é só para as mulheres, tá bom? Por favor. Mas eu quero convidar vocês, desafiar vocês, na verdade, para que vocês convidem outras pessoas, porque domingo a palavra ela vai ser muito especial. E eu creio que ela vai trazer muito discernimento e muita revelação também sobre aspectos da nossa vida que a gente vem vivendo, que a gente vem enfrentando e como a gente lida com isso também para que possamos ser vitoriosos. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe e até domingo às 9 da manhã, tá bom? Tchau, tchau.